Bem, boa noite, meus amigos e amigas, vocês todos que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Hoje nós estamos mais um dia em reunião do Gabinete de Crise no combate ao Covid-19 em Niterói. Estou aqui ao lado do secretário Axel Grael, da secretária Deise Monassa, do secretário Paulo Henrique, do secretário Rodrigo, da secretária Giovana. E nesse ponto de controle, mais uma vez, a gente faz a avaliação da situação muito difícil do nosso país. O Brasil hoje, mais uma vez, registrou mais de 1.000 óbitos, 1.124 brasileiros que perderam a vida, e nós estamos chegando a 27.878 óbitos no Brasil. O Brasil passou a Espanha em número de óbitos, infelizmente. Estamos nos aproximando da França, provavelmente no dia de amanhã, e da Itália, provavelmente na semana que vem. Ou seja, o Brasil se consolida entre os 3, 4 países com mais óbitos do Covid-19 e o segundo país, após os Estados Unidos, com o número de casos confirmados, com 27 mil novos casos confirmados no dia de hoje, 465 mil casos confirmados. É uma situação realmente bastante difícil, complexa. Nós temos uma fragilidade muito grande da autoridade sanitária federal e uma dificuldade muito grande de coordenação federativa. O Brasil está vivendo, como a gente tem visto, uma crise política e institucional, quando nós deveríamos estar todos concentrados no combate à pandemia que, infelizmente, está ceifando milhares de vidas no país. No Rio de Janeiro também vivemos uma situação muito difícil, com 5.079 óbitos, mais de 50 mil casos confirmados, uma taxa de letalidade muito elevada, uma taxa de letalidade de 10,59% do total de casos confirmados e óbitos confirmados. A nossa querida cidade vizinha do Rio de Janeiro tem tido, em média, por dia, a mesma quantidade de óbitos em apenas um dia do que Niterói ao longo de 9 semanas de epidemia, e não é diferente na região metropolitana. Cidades que começaram muitas semanas depois a ter óbito em relação a Niterói, hoje tem muito mais óbitos, numa situação realmente muito complexa na região metropolitana. É importante que a gente fale isso porque, apesar de Niterói ter uma situação menos difícil, o fato de nós estarmos na região metropolitana do Rio, nesse contexto do Brasil, demanda uma atenção muito grande de cada cidadão, cada cidadã de Niterói. Niterói não é uma ilha nesse contexto complexo. Nós temos hoje confirmados 2.254 casos confirmados, sempre lembrando que a gente tem feito um sistema de testes massivos. Nós já fizemos mais de 10 mil testes em Niterói e nós vamos fazer provavelmente até o final de junho mais de 30 mil testes com as pessoas que têm sintomas leves de uma gripe, e a partir de semana que vem ampliando para pessoas que também tiveram contato com pessoas que tiveram o Covid-19 positivo. Nós temos 723 pessoas em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde para que façam o isolamento domiciliar adequado. Nós temos 98 hospitalizados. Graças a Deus, graças aos nossos profissionais de saúde e graças a você que tem sido disciplinado no distanciamento social, nós temos um aumento muito grande do número de pessoas recuperadas. 1.326 niteroenses já foram curados do coronavírus e temos no dia de hoje 107 óbitos, e eu queria aqui transmitir as nossas condolências para todas as famílias que perderam entes queridos. 80%
desses 107 óbitos são óbitos de pessoas acima de 60 anos. Portanto, a gente tem que redobrar a atenção com os nossos idosos e pessoas acima de 60 anos. Eu queria ressaltar que a gente fez 2 meses de um isolamento social muito rígido, que foi o isolamento social mais rígido e com a melhor performance do Brasil e do Rio de Janeiro. Ao longo de 8 semanas, nós tivemos basicamente as atividades essenciais permitidas e o niteroense, de fato, se conscientizou sobre a gravidade dessa pandemia e desse vírus e dessa doença. Isso permitiu a gente, junto com os investimentos da Prefeitura, em várias ações de retaguarda hospitalar, em ações sanitárias, em ações de apoio às famílias, apoio às empresas. Isso permitiu que a gente reduzisse a taxa de letalidade de Niterói, que é a mais baixa da região metropolitana, a taxa de transmissão, reduzíssemos a demanda sobre as nossas urgências, junto com a ampliação dos nossos leitos. Ou seja, com a ampliação dos leitos, nós tivemos uma redução proporcional importante da demanda sobre esses mesmos leitos que nós ampliamos. Por isso foi possível, com base na ciência, com base nos indicadores, com base nas experiências internacionais bem-sucedidas, Niterói estruturar um plano muito responsável, com base na ciência, um plano de transição gradual para um novo normal. Por que o novo normal? Porque nós não vamos ter, nos próximos meses, talvez ano, a mesma dinâmica, os mesmos hábitos anteriores à pandemia, porque isso só será possível depois que nós tivermos a vacina, depois que for descoberta a vacina e essa vacina for capaz de imunizar os seres humanos. Até que isso aconteça, nós vamos ter esse sistema de sinais roxo numa situação muito crítica, vermelho numa situação grave, laranja, que é a situação que a gente está, que é a situação de alerta, de atenção máxima, amarelo, que é a situação de alerta. E essa estratégia, esse plano, ele é baseado, como eu disse, em indicadores que definem o estágio que a cidade vai estar a partir de dados relacionados à taxa de transmissão, à taxa de letalidade, ocupação de leitos da rede hospitalar e, por consequência, definem as atividades que são possíveis de serem retomadas de maneira responsável, tendo cuidado com a vida, de maneira que não aconteça com o Niterói, o que está acontecendo com outras cidades, como a capital, filas de pessoas com Covid-19 esperando para serem internadas. Portanto, eu quero ressaltar que nesse estágio laranja, teatros e cinemas estão e continuarão fechados, praças, parques e clubes estarão e estão fechados, escolas e universidades estarão e estão fechados, centros comerciais e shoppings estão fechados e praias também estão fechadas, atividades de aglomeração só sendo permitido em horários determinados pelos protocolos do plano, a atividade física individual. Já é possível fazer algumas atividades, né, e outras atividades do pequeno comércio dentro desse planejamento foram permitidas com muita responsabilidade, de maneira gradual, levando em conta um conjunto de indicadores. Os bloqueios nas entradas da cidade permanecem pelo menos até o mês de julho, portanto, pelos próximos 2 meses, pelo menos. Os sistemas de medição de temperatura, o sistema de sanitização de ruas, bairros e comunidades, o sistema de testagem, de centro de quarentena. E uma coisa que eu queria aqui terminar, antes de eu passar a palavra ao secretário Rodrigo, que é o uso da máscara.
De fato, eu não entendo, não compreendo como que ainda tem gente, ainda tem cidadão que não anda de máscara quando tem que ir à rua. A recomendação que a gente está fazendo é que a gente fique em casa, que a gente faça o distanciamento social, porque o vírus está muito presente no Brasil e na região metropolitana. Como vocês podem observar, Niterói tem uma situação melhor do que a região metropolitana, melhor do que o Brasil. Mas Niterói não é uma ilha, não é uma bolha no contexto da região metropolitana e no contexto do Brasil. Então eu peço a vocês que a gente use a máscara quando tiver que ir à rua. O aconselhamento, a orientação é para que a gente fique em casa o máximo possível. Mas quando a gente tiver mesmo que ir para a rua, que a gente pelo menos use a máscara. Sabe por quê, pessoal? Porque nós queremos evoluir para o estágio amarelo. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, se cada um não fizer a sua parte, e uma das coisas mais básicas é ficar em casa a maior parte do tempo, e quando tiver que sair, usar a máscara para se proteger e evitar contaminar outras pessoas, caso você seja um assintomático, é a gente evitar que a gente tenha que retornar às restrições anteriores à situação vermelha, que é a situação de uma situação muito grave. Então eu peço a cada niteroense essa consciência, que a gente possa realmente exercitar nossa cidadania por amor aos nossos pais, avós, por amor à cidade, e que a gente possa usar a máscara quando, em caso de extrema necessidade, a gente tiver que ir para a rua. Eu vou passar aqui ao secretário Rodrigo Oliveira para que ele fale um pouco das ações de saúde no contexto do combate à pandemia. Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo. Niterói fez seu dever de casa. Organizamos um conjunto de ações integradas, reconhecida no Brasil e no mundo, que conseguiram baixar a curva, achatar a curva e garantir tempo para que o sistema de saúde se organizasse e para que o sistema de saúde, os trabalhadores e trabalhadoras de saúde, tivessem tempo para tratar dos casos graves, garantindo assim a menor letalidade do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Mas também foi fundamental a participação e engajamento de todos os cidadãos e cidadãs de Niterói, tanto nas medidas de isolamento que a gente passou, mais restritivas, que a gente passou nos últimos 60 dias, quanto agora na ação cívica de continuar ficando em casa. Niterói tem ainda uma maior taxa de isolamento social, mesmo estando no estágio laranja, da região metropolitana, mas é fundamental, e sempre dá para melhorar, que a gente compreenda a gravidade por que passa a situação, por que passa o estado do Rio de Janeiro, a gravidade por que passa os municípios da região metropolitana. Nós não somos uma bolha, e é fundamental que, para a gente continuar no estágio laranja, não tenha que tomar as medidas de retorno a uma restrição maior. É fundamental que a gente continue ficando em casa. Niterói ampliou a retaguarda de leitos de forma muito expressiva, em parceria com o Hospital Antônio Pedro. Organizamos um processo de integração de protocolos e de acompanhamento com os hospitais privados e ampliamos a retaguarda hospitalar na rede privada também. Os hospitais privados ampliaram. Ampliamos os leitos no HMCT. Organizamos fluxos assistenciais no Mário Monteiro, na Policlínica do Largo da Batalha e na Engenhoca. E estamos expandindo de forma expressiva os leitos no Hospital Municipal Oceânico de Niterói. Organizamos toda uma rede de cuidados territoriais, a partir da atenção básica de Niterói, do Programa Médico de Família, já implantado e organizado e consolidado há décadas em Niterói, e fizemos um processo massivo de testagem que já vem dando resultados, tanto aumentando a clareza para a política pública de como é que está a transmissão do vírus, sua velocidade e sua distribuição no território da cidade, mas também possibilitando que o conjunto de cidadãos consigam saber com antecedência se os sintomas leves que eles estão tendo são do coronavírus, orientando as ações de quarentena,
tanto seja do isolamento domiciliar, seja no centro de referência para a quarentena, onde você consegue ficar seguro e proteger a sua família e os seus vizinhos. O conjunto dessas ações e a consciência dos cidadãos possibilitaram que a gente esteja hoje num processo de transição gradual para o novo normal. Queria destacar que esse novo normal não é a mesma coisa e não será a mesma coisa que o momento anterior à chegada do coronavírus no Brasil, enquanto a gente não tiver vacina. E por isso é fundamental a gente ter a clareza que tem um conjunto de protocolos de segurança que nós, cidadãos, mas que também o comércio que hoje pode abrir e o conjunto de setores econômicos que hoje estão permitidos a abrir, precisam seguir. Mais do que isso, é fundamental a gente ter clareza que a gente tem que manter o isolamento social, é fundamental ficar em casa o máximo de tempo possível, só sair em caso de extrema necessidade. O uso de máscara é fundamental, que a gente compreenda, e mais do que isso, não é um grande esforço. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão hoje no Hospital Oceânico, que estão hoje no hospital, no conjunto de hospitais, usam, além da máscara, face shield, usam óculos e ficam 12 horas com esse equipamento para se proteger, mas também para proteger a família deles. Não é um grande sacrifício a gente, na meia hora que vai sair de casa, enquanto vai dar a nossa caminhada, durante 1 hora, a gente usar uma máscara de pano. É fundamental essa ação. Essa ação não é só uma proteção individual, ela é uma proteção para toda a cidade e ela é uma proteção também para a sua família. É fundamental a gente utilizar a máscara. É fundamental, enquanto estiver na rua, compreender a necessidade do distanciamento social e um esforço e um reforço nas ações de higiene, nos cuidados de higiene e também desinfecção. Quero deixar claro aqui, a gente está vencendo essa batalha e a gente só vai vencer e só estamos vencendo essa batalha porque juntos, governo e sociedade, estão fazendo cada um seu dever de casa e é fundamental que a gente compreenda que nesse próximo período a gente precisa continuar nessa ação cidadã de ficar em casa, de todos os cuidados que as autoridades sanitárias têm colocado ao longo dos últimos 60 dias. Tá ótimo. Obrigado, secretário Rodrigo Oliveira, médico sanitarista, parabéns pelo trabalho. A toda a equipe da Secretaria de Saúde. Nós, desde o início, entendemos e fortalecemos muito a Secretaria de Saúde como a nossa autoridade sanitária que tem orientado protocolos importantes, tanto do ponto de vista do plano de combate à pandemia, como do ponto de vista do plano de transição gradual para o novo normal. E é assim que tem que ser, porque nós, nesse momento, temos que estudar as experiências internacionais, ouvir a ciência e buscar prestigiar os profissionais de saúde que estão na linha de frente, expondo a sua vida, expondo sua família nesse trabalho exaustivo, extenuante de defesa da vida, de batalha pela vida. Eu queria dizer a vocês que nós já vínhamos fazendo grandes investimentos na saúde em Niterói, com a maior proporção de investimentos nos últimos 5 anos da Prefeitura na área da saúde. Mas nesse contexto da pandemia, desde o início de março, nós já incorporamos novos 1.300 profissionais de saúde, que estão atuando nas nossas urgências, como o Mário Monteiro, como a Policlínica do Largo da Batalha, como o Hospital Municipal Oceânico, que já salvou dezenas de vidas, como o Hospital Carlos Tortelli, que foi muito ampliado. Eu pedi hoje ao secretário para mostrar a vocês como desde o dia 15 de março até hoje, Niterói foi ampliando os seus leitos, e é por isso que a gente não colapsou, porque nós fizemos um investimento muito grande, mais 1.300 profissionais de saúde, equipamentos de proteção individual, e basicamente com recursos da prefeitura, recursos da cidade, porque nós estamos quase que exclusivamente fazendo esses investimentos com recursos próprios. Eu queria ressaltar, meus amigos e amigas, que a partir do dia de ontem, nós temos um sistema de telemonitoramento através de um aplicativo. Então é importante
Aqueles que, de repente, não têm uma unidade básica de saúde muito próxima, você pode ser acompanhado pela equipe da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, pelo telemonitoramento através desse aplicativo. É fácil preencher lá e você vai ser acompanhado caso você tenha um sintoma leve, caso você eventualmente possa ter o coronavírus. Então é um aplicativo para o acompanhamento, para o telemonitoramento. Uma outra coisa importante que eu queria chamar a atenção é que a partir de amanhã, não é, Rodrigo? A partir de amanhã a gente vai lançar um aplicativo em parceria com o Instituto DOR, que é o Instituto, uma fundação beneficente da Rede DOR, e nós desenvolvemos então um programa de cooperação sem custo nenhum para a Prefeitura, que é um aplicativo chamado Dados do Bem. E através desse aplicativo, que é um outro aplicativo chamado Dados do Bem, você vai poder agendar no drive-thru o sistema de testagem para você e para sua família. Então, se você teve contato com alguém com Covid-19, se você realmente quer fazer esse teste, você pode entrar nesse sistema que a gente lança amanhã, em parceria com essa instituição, que é uma instituição filantrópica vinculada à Rede DOR. É uma parceria, e aí você pode agendar o drive-thru, que vai começar na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira. E o importante é que você vai poder receber o resultado do exame através do seu smartphone, do seu celular, através desse aplicativo chamado Dados do Bem. Então, a partir de amanhã a gente lança esse aplicativo e na quarta-feira a gente começa esse drive-thru que vai ficar na saída do túnel para a região oceânica e na saída do túnel de São Francisco. Então, inicialmente, a gente vai começar com esses dois pontos e esse projeto eu realmente acho que vai nos ajudar muito, junto com a atuação do médico de família, das unidades básicas que estão fazendo a vigilância epidemiológica em todo o território, em todas as regiões da cidade. Eu vou pedir à secretária de Fazenda para falar sobre uma outra coisa muito importante, porque o mundo todo está sofrendo, as cidades estão sofrendo, porque a gente tem uma crise econômica, porque a gente tem uma crise de saúde pública. Só que quando a gente, infelizmente, não consegue fazer uma boa administração da crise de saúde pública, a crise econômica acaba se agravando ainda mais, porque você não consegue retomar as atividades, ainda que de maneira responsável, ainda que de maneira cuidadosa. Então, se a gente não conseguir controlar a pandemia, como outros países fizeram, nós vamos ter mais problemas econômicos. Por isso que nós estruturamos um projeto, um plano de apoio às empresas que nenhuma outra cidade estruturou. E eu queria pedir à secretária, então, de Fazenda para informar vocês sobre algumas dessas ações. Boa noite, prefeito. Boa noite a vocês que nos acompanham. Eu vou começar, prefeito, falando do Supera Niterói, que é um programa que tem causado aí muita preocupação para todos nós. Nós desenhamos esse programa junto com as instituições financeiras, atendemos tudo aquilo que foi solicitado, inclusive chegamos a fazer alterações legais para aumentar o valor do aporte da prefeitura. Entretanto, ele não está rodando da maneira com que nós gostaríamos de ver isso acontecendo. Nós temos plena e absoluta consciência da urgência que é a obtenção do crédito para capital de giro para o setor privado, principalmente para as micro e pequenas empresas. Só Niterói, no Brasil, fez um apoio ao crédito para as empresas da sua cidade. Entretanto, é preciso que as regras do capital financeiro, das garantias, aquelas que dependem também do governo federal, sejam flexibilizadas e alteradas. Infelizmente, nós não estamos conseguindo obter esse respaldo nos níveis de governo responsáveis por regular o sistema financeiro. Mas nós não vamos desistir. Até agora, o Banco do Brasil já contactou cerca de 1.000 empresas e já tem estruturado operações de concessão de crédito para cerca de 300 e já fechou negócio com 80, totalizando cerca de 7 milhões de reais.
Isso é muito pouco para o nosso objetivo. Nós estamos em contato já com outros bancos que estão se colocando muito interessados em entrar com a gente no projeto. Bancos grandes que têm uma carteira importante na cidade. Nós vamos reabrir o credenciamento na semana que vem para viabilizar que correntistas de outros bancos tenham mais celeridade na obtenção do crédito. Ao mesmo tempo, também elaboramos um projeto de fomento junto com a AGRIO, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado, onde a Prefeitura vai aportar o recurso e aí sim a AGRIO, que é uma instituição que tem mais familiaridade com micro e pequeno crédito, também deve ter mais celeridade na concessão do crédito. O que nós queremos fazer aqui para você, empresária, empresário, é que nós não vamos descansar enquanto nós não pudermos fazer tudo aquilo que é possível e impossível para o município para garantir que você consiga manter o seu negócio nesse momento da pandemia. Como foi com, por exemplo, a Empresa Cidadã. Esse programa é um programa que só depende da Prefeitura, não é um empréstimo, a Prefeitura está colocando recurso direto para pagar as folhas de pagamento de empresas que têm até 40 funcionários. A Prefeitura vai arcar com até 9 folhas de salário por 3 meses. E nesse caso, que só dependia da gente, os empresários com 2 cliques conseguiram obter o benefício. Claro que com um trabalho gigantesco dentro da Prefeitura, de análise de documentos, de validação de documentos, mas para você foi uma coisa muito sem burocracia e rápida. Tanto que agora, na semana que vem, nós já vamos pagar a segunda folha do Empresa Cidadã 2, Empresa Cidadã 1, já vamos pagar o segundo mês, no dia 2, no segundo dia útil do mês. E o Empresa Cidadã 2, esse para as empresas maiores, até 40 funcionários, nós vamos pagar na quinta-feira. Então, são 11 mil empregos mantidos com a Empresa Cidadã e 2.800 empresas da nossa cidade. Isso é mais de 1/3 das empresas desse porte no nosso município. E, por fim, prefeito, com relação aos microempreendedores individuais, nós tivemos lá em abril aquele cadastramento dos cartões, aqueles 10 mil microempreendedores com registro na cidade. E agora, com a sua sensibilidade, o apoio da Câmara de Vereadores, foi identificado que existem alguns setores que atuam muito na cidade, entretanto não havia uma obrigatoriedade de alvará, como é o caso dos profissionais do setor de beleza. São manicures, pessoas que trabalham com estética, cabeleireiros, cabeleireiras, são profissionais, em sua maioria mulheres, que muitas vezes são chefes de família, sustentam suas famílias e que recebem pelo trabalho que executam no dia a dia e vivem daquele trabalho. Então, com a sensibilidade e o apoio da Câmara de Vereadores, será concedido um auxílio de R$1.000 para os microempreendedores os que fizeram a MEI na cidade, que tem essas atividades aqui. Não precisa ter alvará. A partir do dia 1º, você, MEI, que trabalha no setor de beleza, vai entrar no site da Secretaria de Fazenda e se cadastrar. E ali você vai colocar conta corrente relativa ou ao CNPJ ou ao CPF. Não precisa ser conta corrente necessariamente do seu CNPJ de MEI. Pode ser o do seu CPF pessoal. O importante é que essa conta seja daquele titular que você está colocando. Senão a gente tem problema para o depósito. Então era isso, o pagamento será feito, prefeito, no dia 15 de junho. Tá ótimo. Olha, meus amigos e amigas, então você, MEI do setor de beleza, que não tem o alvará, mas foi registrado em Niterói, a partir do dia 1º de junho estão abertas inscrições para você no dia 1º de junho. Eu hoje pessoalmente conversei com alguns boardings, com algumas diretorias de bancos privados no Brasil e realmente não é atribuição da Prefeitura fazer política macroeconômica e nem política de crédito, mas nós compreendemos a gravidade do problema que a gente está sofrendo no Brasil, no Rio de Janeiro. Não é à toa que Niterói é a única cidade que fez o programa com a Empresa Cidadã, que garante um emprego de 12 mil empregos diretos e mais de 30 mil indiretos. Evidentemente, a gente sabe que não está sendo fácil para quem
precisa de crédito, de apoio, e por isso a gente está realmente fazendo um esforço que vocês não têm ideia para buscar novos parceiros, além do Banco do Brasil, para esse projeto. Eu acredito que já na semana que vem a gente tenha boas notícias para que no mês de junho a gente possa realmente fazer com que esse fundo que a Prefeitura disponibilizou, de quase 150 milhões de reais, para o crédito ao pequeno empresário de Niterói, além do Empresa Cidadã, que esse fundo possa ser processado, operado e esse crédito oferecido por outras instituições bancárias e financeiras, além do Banco do Brasil. Eu vou pedir agora ao secretário Axel Grael para falar de programas que nós estruturamos de apoio às famílias e categorias em maior vulnerabilidade social. Eu soube que hoje teve uma novidade, né, dos quiosqueiros, né? Isso. Exatamente, prefeito. Nós temos aqui em cada encontro desses aqui que a gente tem feito, a gente tem falado sobre o esforço que tem sido feito para atender várias categorias, vários grupos de pessoas que precisam da ajuda da prefeitura. Da mesma forma que fizemos todo esse esforço, né, para ajudar a economia da cidade, nós temos feito um esforço também para ajudar as famílias, né, que passam por dificuldades. Essas famílias que, em função, né, do isolamento social, né, da paralisação de várias atividades, têm tido dificuldades, né, de manter o seu sustento. Então nós estruturamos esse programa da renda básica temporária e já beneficiamos cerca de 50 mil famílias de Niterói. E temos, né, feito, à medida que a gente vai estruturando, né, identificando grupos que precisam de ajuda, estruturando, né, todos os caminhos para fazer isso com toda a segurança também, porque a gente precisa atender, né, o cidadão sem que ele se exponha a riscos, né, de pegar o coronavírus durante esse ato de distribuição do cartão, mas também precisamos ter a segurança administrativa, né, de que o que nós estamos fazendo tem toda a cobertura legal. E nós temos feito isso com muito sucesso, né? Já atendemos várias categorias. Hoje, nós atendemos duas categorias, né? Dois grupos de pessoas. Os trabalhadores dos quiosques da cidade, né, receberam o seu apoio hoje, e também os produtores agroecológicos, né, uma atividade importante que tem ganhado bastante espaço na nossa cidade. Também foram atendidos hoje. E hoje, até meia-noite, nós estamos recebendo ainda a inscrição dos motoristas de aplicativos, para que eles também possam ser beneficiados. Já temos cerca de 660 inscritos e ainda vamos aguardar até o final do dia de hoje para ver quantos vão se inscrever. No site da prefeitura, onde você acessa, né, ali onde você bota ali o seu CPF e apresenta as suas informações, tem também um lugar onde você pode fazer o seu recurso. Se você, por algum motivo, não foi enquadrado nesse programa e você acha que poderia ser, você pode clicar ali num botão escrito recurso e colocar a sua argumentação ali. Com isso, a gente vai verificar o que houve e, se você estiver correto, nós vamos incluí-lo também nesse programa. O importante é que o próximo passo agora é processar essas informações todas e correr para poder beneficiar essas pessoas ainda na semana que vem. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, secretário Axel Grael. Meus amigos e amigas, eu queria terminar aqui desejando um bom final de semana para todos vocês, para suas famílias, um abençoado domingo para todos nós, pedindo a vocês que a gente possa transmitir as nossas orações a todos que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, das urgências,
não só de Niterói, mas do Rio de Janeiro, do Brasil. Que a gente possa pedir a Deus por essas pessoas, pedir também pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa batalha. A situação é muito grave, a gente precisa fazer a nossa parte. Nós estamos aqui trabalhando arduamente, de maneira exaustiva, extenuante, e a gente pede que você faça a sua parte. É muito importante que você fique o máximo em casa possível, que você siga os protocolos sanitários e que quando você tiver que sair à rua, você use a máscara. Esse é um gesto de amor a você, aqueles que você ama e a nossa Niterói, que você tanto ama, eu tenho certeza que você tanto se orgulha e tanto ama. Então eu peço a vocês, vamos seguir os protocolos sanitários, vamos usar a máscara quando tiver que sair à rua e vamos evitar ao máximo de sair à rua. Vamos manter, né, o esforço pelo distanciamento social. Essa situação vai passar. Essa situação não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, mas essa situação vai passar e você pode ter certeza. Outras cidades vão sucumbir diante dessa pandemia. Outras cidades vão ser devastadas por essa pandemia. Mas Niterói vai seguir firme, vai seguir forte, vai seguir de pé e a gente vai atravessar junto esse momento difícil. Um bom final de semana a todos e que Deus nos abençoe.